Meus irmãos, por esses dias eu estava assistindo um vídeo, um debate, de um ateu e um cristão. E esse debate ele me chamou muita atenção, porque o cristão estava nervoso no debate. Estava muito nervoso. O ateu, você sabe que o ateu ele não acredita em Deus, na existência. E acredita em questão de comportamento ético, moral, mas não a fé em Deus. A grosso modo é isso. E estava debatendo com um cristão. O cristão estava alterado, nervoso. E eu assisti esse debate, era num podcast, não sei o nome, mas me trouxe à baila, ao pensamento, porque o cristão estava nervoso naquele debate. Porque ele não conseguiu, não é convencer o ateu. Quem convence é o Espírito Santo. É a palavra de Deus. Por que eu estou trazendo esse vídeo? É por causa desse fato que eu vi e me chamou muita atenção desse vídeo, do ateu e um cristão debatendo. E por que eu estou falando isso? Porque você sabe que o cristão, ele tem que ser espiritual. Ele não pode ser carnal. E eu vi nesse debate ele carnal, debatendo com ateu, e faltava só xingar. E entre outros. E aí eu refleti, fiquei pensando, o cristão, ele tem que ser manso. Ele tem que orar pelos ateus. E aqui eu vou colocar um adendo aqui, abre aspas, que eu oro pelos ateus, que eu abençoo os ateus. Você sabe por quê? Porque está escrito. O meu mestre, que nós somos discípulos de Jesus, meu mestre falou assim, ore para os seus inimigos. Não que o ateu é o seu inimigo, mas o ateu ele combate essa tese que Deus não existe. Mas o cristão ele não pode ficar nervoso, irritado e ofender o ateu, não. Não, ele tem que abençoar o ateu. E ele tem que orar pelo ateu, você sabia disso? Alguns eles respeitam. E eles têm umas teses, de ideologia. Vamos respeitar. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque um ateu desse, ele pode ser um vaso nas mãos de Deus. Você sabia disso? E por isso que eu quero entrar na mensagem agora em Gálatas. Gálatas, capítulo 1, o versículo, bem curtinho, é o 23. Ele fala de Paulo. Olha só, quero ir direto na mensagem. Mas somente tinha ouvido dizer, aquele que dantes nos perseguia, anuncia agora a fé que antes destruía. Está falando de Paulo aqui. Paulo, antes de se converter, de ter aquele encontro com Jesus na estrada de Damasco, ele teve um encontro. Que Jesus falou assim, Paulo, Paulo, por que tu me persegues, Paulo? Ele falou, quem é o Senhor? Eu sou Jesus Cristo. E ali ele teve um encontro com Jesus. Depois foi lá Ananias e abençoou ele, trouxe a visão de volta para ele, porque ele ficou cego no encontro com Jesus. E o versículo 24 fala, e glorificaram Deus a respeito de mim, a respeito de Paulo. Paulo, meu irmão, colocando um exemplo, uma analogia aqui, entre os ateus, Paulo não acreditava em Jesus. Ele perseguia os discípulos de Jesus, ele ameaçava. Era mais grave ainda do que um ateu. O ateu só coloca a sua ideia, que ele não acredita em Deus. A base do comportamento dele é de coerência, ética, moral. Isso também é do cristão. Mas o que falta para eles é a fé. É o encontro com Jesus Cristo na estrada de Damasco. Olha como que é forte isso, meu irmão. Não é a força, não é pela violência, é pelo Espírito Santo. E Paulo, fazendo uma analogia, ele não acreditava em Jesus, igual os ateus não acreditam em Deus. Alessandro, e Jesus falou para Ananias, ele vai ser um vaso nas minhas mãos. E vocês conhecem a história de Paulo, que era Saulo, e foi usado. O meu mestre, que é Jesus Cristo, ele mandou abençoar. Mesmo a pessoa debochada sua, que você crê, mesmo ofender Jesus, ofender Deus, abençoa ele. Faça o bem a ele, ore por ele, ore pela família dele.
para Deus proteger, dar muita saúde. Você não vai ser um discípulo de Jesus amaldiçoando alguém, ofendendo alguém. Então, é um recado para os cristãos. Não se ofenda. Não fique irritado com os ateus, em debate também. Eu vejo que falta muito entendimento, sabedoria para os cristãos. Tem que abençoar. Você tem que seguir Jesus realmente. Se você é um discípulo de Jesus, siga Jesus e os seus ensinamentos. Abençoe os ateus. E eu abençoo aqui o canal Discípulos de Jesus Cristo Nazareno Oficial. Abençoo todos os ateus. Eu quero que um dia ele seja um vaso nas mãos de Deus, como Paulo foi. Amém? Que Deus te abençoe. Hoje o vídeo é isso. É falar para os ateus que Deus ele tem um plano, um propósito na vida dos ateus. Se eles tiverem um encontro com Jesus na estrada de Damasco. E eu oro por isso. Tendo um encontro com Jesus na estrada de Damasco, será um vaso na mão de Deus. Aos ateus, eu abençoo vocês. Que Deus te abençoe. Até a próxima.